irmão Giliardi, ele faz a pergunta: seguir as restrições do governo para não haver aglomerações, consequentemente não haver cultos e trabalho às igrejas. As igrejas seguirem falta de fé, ou seja, a igreja seguir essa determinação do governo, essa determinação que saiu ali para não haver trabalhos, poderíamos enquadrar como falta de fé? Veja bem, irmão Jefferson, irmão Giliardi, nossos queridos ouvintes, né? Se a gente lê lá o profeta Isaías, como foi lido, para aquela praga específica, para aquele mal, ele diz, fica em casa, né? Era falta de fé? Quem de fato deu ouvido à palavra, ele foi resguardado. Da mesma maneira, Deus mandou o povo pegar lá no tempo da primeira Páscoa, que era uma praga sobre os egípcios, mas também poderia cair sobre o povo de Israel, se eles não obedecessem. Ou seja, como? Teriam que pegar o sangue do cordeiro, colocar na porta e ficar dentro de casa. Quem não fez isso morreu, ou o primogênito morreu. Então, é falta de fé? Não, eu acho que a falta de fé é quando nós não obedecemos, né, até as autoridades, quando elas não dizem algo contrário à fé ao qual nós seguimos. O que eles estão pedindo é uma restrição de aglomeração. Estão proibindo orar? Não. Estão proibindo cultuar a Deus? Não. Né? Jesus disse, quando fores orar, porque perguntar, mestre, ensina-nos a orar, ele entra no teu aposento, ora tu e teu Deus. Você está orando, está cultuando, está falando com Deus. Algo impede de você reunir, né, com aqueles que estão dentro da tua casa, seja pai, mãe, irmão ou filhos, e ali realizar um culto, cantar, louvar, nada. A Bíblia, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Né? Então não é falta de fé. Né? Não é falta de fé. Nós precisamos ir lá afrontar o governo, levantarmos aí uma questão judicial para pedirmos para podermos continuar congregando. Eu acho que a falta de fé é exatamente isso. Quer dizer, eu só sou crente se tiver o templo aberto. Eu só sou crente, na verdade, lá dentro da igreja. Fora da igreja eu não sou crente, eu não sou filho de Deus. Nós temos que mostrar o que somos constantemente. A nossa adoração a Deus é de manhã, de tarde, de noite, em casa, no trabalho, aonde estivermos. A forma em qual nós adoramos a Deus é fazendo a vontade dele. Né? Como Jesus disse àquela mulher samaritana, né? Adora lá ou aqui, né? Os judeus dizem que tem que ser lá, e nós adoramos aqui porque o pai Jacó fez aqui o altar. E Jesus disse, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, e não tem lugar, né? Sem dúvida. E pastor, vamos situar um pouco as situações. A palavra de Deus diz que um quarto reino dominaria, e isso é um assunto que a gente pode estudar até nas próximas programações, que seria ali a profecia em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, ele fala assim que um quarto reino dominaria, e que esse reino cuidaria em mudar os tempos, as leis, e nós vemos que muitas coisas se cumpriu através desse quarto reino, e ele também perseguiria os santos do Altíssimo. Nós temos que entender que por muitos e muitos e muitos anos, aquelas pessoas, a igreja ela foi perseguida e as pessoas eram impedidas de fazer os seus próprios trabalhos, né? Há histórias, há informações em livros de histórias e tudo mais, que, por exemplo, uma família estivesse reunida, se ela estivesse reunida num dia de sábado, chegasse soldado, eles perseguiam, matavam, enfim, levavam a pessoa. Então era uma verdadeira perseguição, era uma perseguição religiosa. Hoje o que está tendo, então nós vemos a diferença, que o que está tendo não é uma perseguição, mas sim uma orientação, porque se fosse perseguição, estaria envolvendo somente igreja. Porém, nós vemos que a determinação, inclusive aqui na minha cidade, é uma pouca de uma vergonha que saiu essa determinação e as praias estavam lotadas. E a polícia foi, com arma em punho, foi expulsando as pessoas da praia, mandando para suas casas, porque realmente para ter essa restrição conforme o Estado ali tem determinado. Então, são diferenças, né? Lógico que nós podemos ver assim, a determinação começou pelo quê? Por bailes, por shows, Sim, por coisas bem mundanas, né? bem mundanos. E, por último, ficou a igreja. Agora, vamos pegar o seguinte, é uma questão do Brasil? Não, Israel estão com as mesmas restrições.
cancelaram algumas das festas, que esse período é um período de festa também lá em Israel, né? Eles também estão se programando aí para a Páscoa, fechar e tudo mais, e eles estão com restrições, e eles estão obedecendo porque correm o mesmo risco, né? O povo de Israel lá já tem casos também, estão correndo atrás, procurando e respeitando as restrições. E quem coloca a restrição lá é o próprio governo israelita, e eles acreditam no Deus e acreditam também que devem agora se resguardar. É só acompanhar o noticiário a respeito de Israel, a gente vai ver que lá também está ocorrendo o que está ocorrendo aqui no Brasil. Talvez eles vão ter menos casos do que nós, vão ter menos problema, porque são mais obedientes, né? Ou Sim. seja, eles se cuidam, se resguardam mais do que nós. Sim.